A Bíblia é mais do que um livro espiritual, é também um manual de prosperidade, com princípios eternos que orientam quem busca viver com propósito, sabedoria e abundância. Por séculos, muitos acessaram essas verdades, mas poucos as compreenderam como ferramentas práticas para a vida financeira. Enquanto alguns veem os textos sagrados apenas como guias morais, aqueles que buscam com entendimento e fé percebem que ali estão chaves valiosas para desbloquear a verdadeira riqueza. Quando Salomão escreveu em Provérbios que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro, ele nos ensinava que a prosperidade começa na mente e no espírito, e só depois se manifesta no mundo material. Jesus, ao contar parábolas sobre talentos, semeaduras e mordomia, não apenas falava de virtudes espirituais, mas de como lidar com os recursos que recebemos de forma inteligente, responsável e produtiva. O problema é que muitos leem a Bíblia com os olhos da religião, mas não com a mente aberta da revelação. As verdades estão ali, mas como disse Napoleon Hill, a riqueza não responde à esperança, ela responde a planos definidos e ação persistente. A fé, quando alinhada ao entendimento das Escrituras, se torna um motor poderoso que transforma qualquer realidade. Não é mágica, é princípio. Não é sorte, é sabedoria aplicada. Portanto, quando olhamos para as Escrituras com uma mentalidade de crescimento, percebemos que elas não nos afastam da prosperidade, elas nos conduzem até ela, com propósito, equilíbrio e verdade. A pobreza não é um castigo divino muitas vezes, é consequência de crenças limitantes que passam de geração em geração. Em contrapartida, a prosperidade é um estado de consciência, uma escolha diária de alinhar-se com princípios eternos. Na Bíblia, encontramos diversas passagens que reforçam a ideia de que Deus deseja que seus filhos vivam em plenitude, e isso inclui a área financeira. Em Deuteronômio 8:18 está escrito: "Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele, o que te dá força para adquirir riquezas." Ou seja, não é apenas Deus quem dá a benção, Ele também dá a habilidade, a estratégia, a inteligência e a oportunidade. Mas cabe a nós reconhecer esse poder, desenvolver nossas capacidades e agir com diligência. Napoleon Hill enfatiza que tudo começa com um desejo ardente. A fé, aliada ao desejo e à ação, torna-se uma força criadora. A Bíblia já ensinava isso quando dizia que sem fé é impossível agradar a Deus e que a fé verdadeira é aquela que vem acompanhada de obras. Não basta acreditar. É preciso mover-se em direção ao propósito com coragem e persistência. Portanto, abandonar a mentalidade de escassez e substituir por uma visão abundante é um passo essencial para quem deseja prosperar com base em princípios sólidos. A mudança não começa do lado de fora, mas dentro da mente e do coração. A mente humana é um campo fértil onde as sementes da prosperidade ou da escassez são plantadas. A Bíblia nos ensina que o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Esse princípio é um reflexo direto da lei universal da causa e efeito, que também é abordada por Napoleon Hill em sua filosofia sobre o sucesso. Para Hill, os pensamentos moldam a realidade. Se um homem pensa constantemente em escassez, dificuldade e fracasso, ele se programará mentalmente para essas experiências. Por outro lado, aqueles que mantêm pensamentos de abundância, fé e otimismo, atraem o sucesso em suas vidas. O foco em pensamentos positivos não é uma fórmula mágica, mas uma maneira de ativar o poder da mente e direcionar nossas ações para a realização dos nossos objetivos. A Bíblia também nos ensina a importância do domínio próprio sobre os pensamentos e emoções. Em Filipenses 4:8, somos instruídos a pensar sobre coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Ao aplicar esse princípio, começamos a criar uma mentalidade voltada para o bem, que não só traz paz interior, mas também abre portas para a prosperidade. Portanto, ao cultivar uma mentalidade positiva, você começa a semear as sementes do sucesso. O primeiro passo é acreditar que é possível. Como a Bíblia nos instrui, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A fé no que é possível é a chave que destranca as portas para uma vida de prosperidade. Napoleon Hill é claro ao afirmar que a persistência é uma das chaves para o sucesso. Ele nos ensina que, mesmo diante dos obstáculos e dificuldades, a capacidade de continuar avançando em direção aos nossos objetivos
é o que separa os vencedores dos que desistem. Na Bíblia, essa ideia é igualmente enfatizada. Em Hebreus 12:1, somos exortados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui, a persistência é apresentada como uma virtude essencial para alcançar a vitória. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:8-9, também compartilha sobre as dificuldades que enfrentamos na vida, mas enfatiza que, embora sejamos atribulados de todos os lados, não somos destruídos. A adversidade não nos define, mas a nossa resposta a ela é o que faz a diferença. Hill fala sobre a fé persistente, a confiança inabalável de que os desafios são temporários e que a persistência é a chave para a superação. Da mesma forma, a Bíblia nos incentiva a manter a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele nos sustenta em todos os momentos difíceis. Em Tiago 1:12, somos lembrados de que, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque, depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A perseverança não é apenas uma questão de resistir, mas de aprender e crescer em meio às dificuldades. Com uma atitude persistente, sustentada pela fé, você não apenas enfrenta os desafios, mas se torna mais forte e mais preparado para os altos níveis de prosperidade que Deus deseja para você. Napoleon Hill afirma que a mente subconsciente é uma das ferramentas mais poderosas que podemos usar para alcançar o sucesso. Ele nos ensina que o que alimentamos em nossa mente, seja positivo ou negativo, é o que se manifesta em nossa realidade. A mente subconsciente, de acordo com Hill, trabalha de forma contínua para realizar aquilo em que acreditamos de forma profunda e constante. Este princípio ressoa fortemente com os ensinamentos bíblicos. Em Provérbios 4:23, somos instruídos sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A mente, ou o coração, como é frequentemente referida na Bíblia, é o centro de nossos pensamentos e crenças. O que colocamos nesse coração molda nosso comportamento, nossas escolhas e, por fim, nosso destino. Jesus, em Mateus 12:34, também afirma que a boca fala do que está cheio o coração, indicando que as palavras e ações de uma pessoa refletem o que ela internalizou em sua mente e coração. Quando você começa a programar sua mente subconsciente para o sucesso, não está apenas pensando positivo, mas realmente criando uma mentalidade de abundância e prosperidade. Isso é reforçado por Hill, que sugere que a clareza dos seus objetivos e a fé inabalável no sucesso ajudam a direcionar a mente subconsciente a trabalhar a seu favor. Em Romanos 12:2, somos exortados a não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mostrando que a mudança começa dentro de nós, na nossa forma de pensar. Ao alinhar suas crenças com os princípios divinos de prosperidade, você começa a atrair as oportunidades certas e a tomar as decisões que o levarão ao sucesso. A lei da atração, como Napoleon Hill descreve, é a ideia de que aquilo em que focamos nossa energia mental tende a se manifestar em nossas vidas. Hill explica que nossas intenções e pensamentos têm um impacto direto sobre o que atraímos para a nossa realidade. Quando somos positivos, focados e confiantes, atraímos circunstâncias e pessoas que correspondem a essa energia. Este conceito também encontra respaldo nos ensinamentos bíblicos. Em Marcos 11:24, Jesus nos diz: portanto, vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Este versículo reflete uma ideia semelhante à lei da atração. A fé e a crença na realização de nossos desejos são essenciais para manifestá-los. A chave está na confiança plena de que o que pedimos, com fé, já está em processo de realização. Hill enfatiza que para que a lei da atração funcione, é necessário ter clareza em relação aos nossos objetivos, reforçando nossa visão de sucesso com a crença de que estamos merecendo aquilo que desejamos. A Bíblia também nos ensina a não duvidar, como em Tiago 1:6, que diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. A falta de fé, tanto nas Escrituras quanto nos princípios de Hill, impede que atraiamos o que é necessário para nossa prosperidade. Quando você alinha sua mente com as promessas de prosperidade e abundância que são feitas na Bíblia, você começa a perceber uma transformação em sua vida.
sua visão se torna mais clara, suas ações mais decisivas, e você atrai as oportunidades que antes pareciam distantes. A decisão é um dos princípios mais poderosos que Napoleon Hill destaca em seu trabalho. Ele afirma que o homem que não toma uma decisão é um homem que nunca será verdadeiramente bem-sucedido. Segundo Hill, a capacidade de tomar decisões rápidas e firmes é um indicador fundamental de sucesso. A procrastinação e a indecisão são inimigos do progresso, pois eles criam bloqueios que impedem que a ação aconteça. Esse princípio é muito compatível com o que a Bíblia nos ensina sobre tomar decisões baseadas em confiança e fé. Em Tiago 1:5, somos incentivados a pedir sabedoria a Deus, e Ele nos dará. A sabedoria divina é uma base sólida para qualquer decisão, pois ela nos guia, mostrando o caminho correto a seguir. Na visão de Hill, o sucesso não é apenas uma questão de ter grandes ideias, mas de agir sobre elas de maneira decisiva. Quando tomamos decisões com clareza, a vida começa a se alinhar para nos apoiar, e novas oportunidades surgem. A Bíblia nos ensina que, ao tomar decisões, devemos confiar no Senhor de todo o coração, e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Provérbios 3:5-6. Isso significa que, mesmo quando os passos à frente não parecem claros, devemos agir com confiança, sabendo que estamos sendo guiados por uma força maior. Ao combinar o princípio da decisão de Napoleon Hill com os ensinamentos bíblicos sobre fé e sabedoria divina, você se torna capaz de agir com propósito e coragem, sabendo que está seguindo um caminho de prosperidade. Napoleon Hill nos apresenta o conceito do mastermind, ou mente mestra, como uma das chaves para o sucesso duradouro. Trata-se de formar um grupo de pessoas que compartilham valores, visão e objetivos comuns, trabalhando em harmonia para alcançar metas específicas. Hill afirma que nenhum indivíduo pode ter grande poder sem acessar o poder de outras mentes. Esse princípio se alinha fortemente com os ensinamentos bíblicos sobre comunhão, unidade e apoio mútuo. Em Eclesiastes 4:9-10, lemos: é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Isso mostra que o poder coletivo é muito mais eficaz do que a força isolada. Cercar-se de pessoas que pensam de forma construtiva, que inspiram e que fortalecem sua fé e visão é fundamental. A energia da mente mestra potencializa as ideias, amplia os horizontes e acelera os resultados. Hill deixa claro que quando duas ou mais mentes se unem em perfeita harmonia, nasce uma terceira mente invisível e poderosa, capaz de criar resultados extraordinários. A Bíblia reforça essa ideia com o princípio da concordância. Em Mateus 18:19-20, Jesus afirma que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará presente, e tudo o que pedirem em concordância lhes será concedido. O poder de grupo é um multiplicador. Ele impulsiona, protege, inspira e mantém você no caminho certo. Rodeie-se de pessoas que compartilham sua visão de prosperidade, fé e atitude positiva. Essa rede se torna uma fonte contínua de força, sabedoria e motivação. Napoleon Hill destaca a persistência como um dos elementos mais poderosos para transformar desejo em realidade. Ele afirma que a falta de persistência é uma das principais causas do fracasso. Em outras palavras, não basta querer, é preciso continuar agindo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Essa perseverança é um traço comum entre todos os que conquistaram grandes realizações. Persistir é continuar acreditando, trabalhando, aprendendo e ajustando o caminho até alcançar o objetivo. É a qualidade que separa os sonhadores dos realizadores. A Bíblia também enfatiza esse princípio. Em Gálatas 6:9, encontramos: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Aqui está a promessa: a colheita virá, mas apenas para aqueles que não desistem no meio do caminho. A persistência é, na prática, uma expressão de fé no processo, fé na visão, fé na provisão divina. É continuar mesmo quando tudo ao redor diz para parar. É confiar que aquilo que foi plantado no invisível, logo se manifestará no visível. Muitos desistem bem perto do ponto de virada. É por isso que persistir se torna um diferencial. Hill nos lembra que a maioria das pessoas desiste quando estão a um passo do sucesso. Com atitude mental positiva, persistência se torna um combustível inabalável que te mantém em
movimento até o objetivo ser conquistado. Napoleon Hill revela que a mente subconsciente é como um solo fértil. Tudo o que você planta nela, sejam pensamentos positivos ou negativos, germina e cresce. Ela funciona 24 horas por dia, absorvendo impressões e influenciando suas ações, decisões e até os resultados que você atrai para a vida. Quando alimentamos nossa mente com fé, gratidão, sucesso e imagens de prosperidade, estamos programando o subconsciente para criar oportunidades, ideias e comportamentos alinhados com essa frequência. Hill nos lembra, a mente subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes emocionalizados, com fé. A Bíblia também trata do poder do que está no coração, símbolo bíblico do subconsciente. Em Provérbios 4:23, lemos, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aquilo que habita nosso interior acaba moldando nossa realidade. Programar a mente subconsciente exige repetição, visualização e emoção. Isso pode ser feito através de afirmações positivas, orações, meditação e ações intencionais que reforcem sua nova identidade. Você começa a se ver como próspero, capaz, abençoado, e o subconsciente trabalha para tornar isso real. Ao combinar esse princípio com uma atitude mental positiva, você não apenas transforma sua mente, mas transforma sua vida. Por quê? A mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é intensamente imaginado, ela apenas executa o que você crê com consistência. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro à transmutação sexual, e isso não é por acaso. Ele afirma que o desejo sexual é uma das mais poderosas forças motivadoras da natureza humana. No entanto, quando essa energia é redirecionada para objetivos criativos, profissionais ou espirituais, ela se torna uma força avassaladora de realização. A transmutação sexual é o processo de canalizar essa energia, originalmente física, para ações produtivas. Grandes gênios da história, segundo Hill, eram capazes de fazer isso. Não é uma questão de reprimir o desejo, mas de elevá-lo, transformando-o em entusiasmo, criatividade, magnetismo pessoal e poder de conquista. A Bíblia também aborda o valor da pureza e do domínio próprio. Em 2 Timóteo 1:7, lemos, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O domínio da energia sexual, quando usado com sabedoria, fortalece a mente e o espírito, promovendo clareza, foco e força interior. Hill ensina que a energia sexual é diretamente ligada ao magnetismo pessoal. Pessoas que transmutam essa energia irradiam carisma, liderança e paixão, qualidades indispensáveis para conquistar grandes objetivos. O segredo é aprender a reconhecer esse impulso e transformá-lo em combustível para o seu propósito. Quem domina essa força, em vez de ser dominado por ela, acessa um nível mais elevado de inteligência, inspiração e produtividade. A energia criativa elevada é, segundo Hill, um dos segredos menos compreendidos mas mais poderosos do sucesso extraordinário. Napoleon Hill afirma que o subconsciente é como um solo fértil que aceita qualquer semente plantada, seja ela positiva ou negativa. Ele não discerne entre o que é bom ou ruim. Tudo aquilo que você alimenta com emoção e repetição, se enraiza e começa a produzir frutos em sua realidade. Por isso, pensamentos de fé, autoconfiança, gratidão e sucesso devem ser constantemente repetidos e reforçados. Hill destaca que as mensagens emocionais são as que mais rapidamente atingem o subconsciente. É por isso que sentimentos como medo, raiva e dúvida podem ser tão destrutivos, eles envenenam a mente, sem que a gente perceba. Jesus disse, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Lucas 6:45. O que está no seu coração, ou seja, no seu subconsciente, se manifesta em palavras, atitudes e resultados. É no subconsciente que o poder da oração, da afirmação e da visualização se solidifica. Cada pensamento que você repete, especialmente com emoção, é uma semente plantada. Você está, dia após dia, construindo sua realidade de dentro para fora. Por isso, é essencial vigiar os pensamentos e os sentimentos. Alimentar o subconsciente com imagens de sucesso, saúde,
abundância e paz, cria um ambiente interior que atrai essas mesmas condições no mundo externo. A mente subconsciente é seu aliado mais poderoso desde que você a treine com disciplina e fé. Napoleon Hill descreve o cérebro como uma estação de rádio, capaz de emitir e receber vibrações de pensamento. Essa analogia poderosa revela que nossos pensamentos não ficam apenas dentro de nós, eles são transmitidos como sinais ao universo, conectando-se com outras mentes e com a fonte divina. O cérebro é o veículo físico através do qual o subconsciente e a imaginação criativa enviam ideias, inspirações e respostas. Quanto mais elevada a frequência do seu pensamento, ou seja, quanto mais positiva, confiante e amorosa for sua vibração, maior o alcance e a clareza dessa transmissão. A ciência moderna confirma que o cérebro emite ondas cerebrais, que variam de acordo com o estado mental, alfa, beta, theta, delta. Em estados de profunda concentração, oração ou meditação, o cérebro entra em frequência mais baixa, mais receptiva, tornando-se um canal ainda mais sensível para receber ideias inspiradas. Isso ecoa ao que Paulo escreveu, mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Através de um cérebro afinado e uma mente alinhada com o Espírito, é possível acessar ideias criativas, soluções inovadoras e inspiração divina. Treinar o cérebro com bons hábitos mentais, como meditação, estudo, afirmações e gratidão, é como sintonizar um rádio em uma estação clara e sem interferência. Assim, você se conecta com as grandes ideias e recursos do universo, tornando-se um verdadeiro co-criador com Deus. Hill chama o sexto sentido de o ápice da filosofia da lei do triunfo. É a faculdade pela qual a inteligência infinita se comunica diretamente com a mente humana. Não se trata de mágica ou misticismo, mas de uma percepção elevada, um insight profundo que vai além da lógica e da razão, uma voz interior, uma intuição afiada, uma inspiração repentina que guia, protege e orienta. Ele só se desenvolve após o domínio dos outros princípios: desejo ardente, fé, autossugestão, conhecimento especializado, planejamento organizado, decisão, persistência, o cérebro e o subconsciente. Quando esses elementos estão em harmonia, o sexto sentido desperta, quase como um presente adicional da natureza. Na Bíblia, vemos esse princípio exemplificado em passagens como a de Salomão, quando pediu sabedoria a Deus e passou a receber discernimento sobrenatural. 1 Reis 3, 9-12. Ou em momentos em que profetas ouviam a voz de Deus e recebiam instruções precisas. Essa conexão vem pelo Espírito, que fala com o nosso espírito e mente, quando estamos alinhados. O sexto sentido é a ponte entre o finito e o infinito, entre a mente humana e a divina. É por meio dele que grandes ideias, advertências e respostas chegam. Cultivar esse dom exige silêncio interior, fé e sensibilidade espiritual. Quando você o desenvolve, sua vida entra em fluxo com os desígnios mais elevados, e seus passos são guiados com sabedoria além da compreensão humana. Napoleon Hill encerra sua filosofia com um alerta: mesmo que você aplique todos os princípios do sucesso, ainda assim pode fracassar se não vencer os 6 fantasmas do medo. Eles são inimigos invisíveis que se escondem na mente e sabotam silenciosamente os nossos sonhos. São eles: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda, do amor, o medo da velhice, o medo da morte. Esses medos se alimentam da dúvida e da indecisão, e Hill alerta: onde há dúvida, o sucesso não pode prosperar. Eles são como sombras que paralisam, distorcem a realidade e bloqueiam a ação. São plantados por experiências passadas, pela sociedade e pela cultura, mas podem ser arrancados pela fé, pelo autoconhecimento e por uma decisão firme de não permitir que eles dominem sua mente. A Bíblia também nos oferece a chave para superar esses fantasmas. Em 2 Timóteo 1, 7, está escrito: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. O medo não vem de Deus, é uma mentira que deve ser combatida com a verdade. A mente positiva, fundamentada na fé, repele o medo. A ação decidida, mesmo diante do desconforto, é o antídoto.
Reu sugere que façamos um inventário mental, reconhecendo quais desses medos nos afligem, e então substituí-los por afirmações poderosas de coragem, confiança e direção. Superar os fantasmas do medo é o passo final para liberar todo o seu potencial criativo e espiritual. É o que desbloqueia o canal direto com a inteligência infinita. Quando você se liberta deles, nada mais pode impedir a manifestação plena da sua prosperidade mental, espiritual e material.